a gente teve mais uma notícia positiva na economia. Deflação. Porque tem uma diferença, né? Vocês sabem, a inflação está caindo. Inflação está caindo é uma coisa, agora deflação é outra. Quando a gente fala que a inflação está caindo, quer dizer que os preços estão aumentando mais devagar. Aumentavam numa certa velocidade e estão aumentando mais devagar. O que aconteceu nesse mês foi ao contrário. Os preços se reduziram na média. Uma deflação de 0,02% foi manchete, porque é algo raro de acontecer, né? Preços andando para trás na média. A gente tem aqui manchete no iclnoticias.com.br, índice que mede a inflação oficial no Brasil, tem deflação em agosto, então em agosto, deflação. No acumulado de 12 meses, a taxa é de 4,24%. Então, quando você pega 12 meses, ainda é acima de 4%, mas abaixo do teto da meta estabelecido pelo Conselho Monetário Nacional. O Brasil trabalha com um sistema de metas de inflação. Atualmente, a meta é de 3%, com um intervalo de 1,5% para cima, 1,5% para baixo. Então, 4,5% está batendo no teto da meta, como se diz. O governo Bolsonaro, Paulo Guedes, estourou a meta 2 vezes. Estourou a meta. E ele, que era tido como um economista desses, assim, em linha dura, não conseguiu colocar a inflação na meta. No governo Lula, por enquanto, inflação na meta. Uma boa notícia. O UOL trouxe aqui também uma manchete sobre o mesmo tema. Vamos colocar aqui a manchete seguinte, isso. Brasil tem primeira deflação em 14 meses. E o que puxou? Contas de luz mais baratas. Conta de luz ficou mais barata em agosto, talvez menos gente usando ar-condicionado, enfim, aí conseguiu baixar a bandeira, né? Tem aquela taxa, bandeira vermelha, bandeira amarela, e na média a luz ficou mais barata. Mas já se espera mudanças para os próximos meses. Por quê? Porque incêndios, você tem quebra de safra que já tinha acontecido no Rio Grande do Sul e agora com as queimadas, eu estava vendo, quebra de safra de café, Gabi. Pegou fogo em plantação de café em Minas, no interior de São Paulo, perderam as plantações. Demora 2, 3 anos para recuperar. Então pode ter alta, por exemplo, no preço do café, por causa das queimadas. Mas, por enquanto, uma notícia boa que vem se somar a outras notícias boas na economia. A gente vinha falando na semana passada. O desemprego mais baixo desde 2013 e 2014. O Brasil tem hoje os índices de desemprego mais baixos desde 2013 e 2014, antes do golpe contra Dilma. Então, desemprego em baixa, deflação que teve hoje, a renda se recuperando um pouco, falta muito ainda, os salários estão numa média ainda baixa, mas estão melhorando em relação aos anos Temer e Bolsonaro. E o PIB? A economia como um todo, o PIB batendo numa taxa de 3% ao ano. É bom, vai ser o segundo, terceiro ano consecutivo de PIB crescendo 3%. E investimento, a gente falou bastante disso outro dia aqui. Por que investimento é tão importante? O investimento não é aplicar o dinheiro no CDB, tá? Ou na caderneta de poupança. Estou falando do investimento na economia real. Né? Investimento significa comprar caminhão, comprar novas fábricas, abrir um galpão novo, expandir uma empresa, abrir uma nova montadora de carro. Isso é investimento. Estrada, isso é investimento. Isso alavanca emprego para o futuro. E o Brasil está com investimentos em alta nos últimos 2 anos, no governo Lula, por causa de uma economia mais arrumada, menos barulho, menos borbulha. Então, Haddad e Lula com boas notícias na economia. Então, hoje se completa esse ciclo com a deflação, né? Mas, pergunta que eu faço e que a gente pode até debater aqui, tem uma sensação de bem-estar proporcional a esses números positivos na economia? As pessoas sentem esse bem-estar, porque lembra, Chico, 2009, 2010, 11, 12, tinha um otimismo no Brasil, né? Tinha um super otimismo. O Brasil foi capa de revistas internacionais, era aquela história, vai crescer, está crescendo. Um otimismo geral, todo mundo fazendo planos para o futuro. Depois vem 2013, crise e desanda. E golpe contra Dilma e desanda tudo. Eu não sinto agora o mesmo bem-estar, o mesmo otimismo que as pessoas tinham em 2009, 10, 11, 12. Eu não sei se é porque o impacto econômico ainda não se consolidou, pode ser, ainda está no começo desse novo ciclo, ou esse embate permanente da política, esse espalhar notícia ruim o tempo todo, esse negócio de o tempo todo ficar minando
a boa vontade das pessoas, sempre parece que tem alguma coisa péssima para acontecer, as fake news, tudo isso. Então você tem boas notícias, mas é tanta fake news que você recebe que dá a impressão de que está tudo indo para o buraco. Eu acho que pode ser uma somatória das duas coisas. Mas o fato é que você conversa com as pessoas e fala, o PIB está crescendo mais, está diminuindo o desemprego, e as pessoas falam, mas não estou sentindo muito não. Eu percebo isso na rua, assim, conversando na rua. E o governo, volta ao velho tema, me pego aqui no direito de voltar ao velho tema que é a guerra de comunicação. Eu acho que o governo perde sim uma guerra de comunicação. Quando o governo não consegue reverter, por exemplo, o noticiário do PIB, não tem nada mais positivo para a economia do que o noticiário do PIB que tivemos agora. Esse noticiário ele foi revertido num noticiário desfavorável. Sim. Conseguiram fazer isso de páginas do UOL a Jornal Nacional, a todos os portais do Brasil, conseguiram colocar uma vírgula de mais PIB sobe mais, e conseguiram vender como uma triste notícia. Sim. Vingou como uma triste notícia. O país cresce quase 3%, mas virou uma grande notícia e o governo perdeu. Perdeu. Na batalha entre memes e Jornal Nacional, entre memes e anúncios na TV, o governo perde. Então, perde porque não consegue comunicar diante do festival de pessimismo da grande imprensa. É porque eu acho que assim, a grande imprensa às vezes se soma com o governo ou com os setores democráticos para isolar o bolsonarismo na questão do golpismo, desse discurso mais enlouquecido. Mas quando se trata de economia, aí ficam 2 contra 1. Fica o bolsonarismo espalhando fake news, mas a mídia tradicional, os setores ditos liberais, os setores tradicionais da imprensa, espalhando assim, cuidado, tem que subir os juros, não pode, o Brasil não pode crescer, está fadado a não crescer. E você tocou na palavra certa, juros. Eu acho que a mídia sentiu que ia perder a batalha dos juros e que os juros não iriam subir mais. Criaram novamente o ambiente, agora com deflação, o papo do juro continua reinando. Continua. Reinando alto, porque uma coisa que a mídia não quer perder, eu digo a mídia como porta-voz do rentismo no Brasil, ela não quer perder essa ideia de juro alto até o final do ano de novo. Tem que ter juro alto. Isso é um discurso, é uma ideologia, é uma aliança política e é também dinheiro no bolso. Essas grandes empresas, a gente já falou várias vezes aqui, UOL, Folha de São Paulo, vive da maquininha, vive aquela maquininha de pagamento. Uma delas, a mais importante hoje no Brasil, é do dono do UOL, da família Frias, Luiz Frias. Ele é o dono da maquininha. A família Marinho, dona da Globo, da Globo News, etc., são, na origem, comunicação, né? O pai era jornalista e tal. Mas eles têm tamanho capital aplicado que hoje a Globo, para fechar suas contas, depende de juros altos, porque o dinheiro que eles têm guardado garante e compensa prejuízos eventuais na operação das empresas. Então, juro alto é uma necessidade para as empresas continuarem se mantendo e a dominação no país, né? Os rentistas mandam e dominam o orçamento, apesar dessa boa notícia na economia da deflação.